Será que você já imaginou como será naquele dia, quando você entrar no céu ao lado de Jesus? Meu irmão, como será? Será que você já pensou no que ele vai falar? Quando olhar bem dentro dos teus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estarei aqui trazendo mais uma palavra do Senhor para nós, para nossa edificação, para que possamos, na presença do Senhor, receber essa palavra. A palavra de Deus sempre é bem-vinda. Pregar em tempo e fora de tempo a palavra do Senhor, né? Quero trazer nesta tarde aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 14 a 17, que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus amados irmãos, onde fala aqui nesses 4 versículos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 14 a 17, onde Jesus está falando aqui sobre arrebatamento, que Paulo no versículo 15, Paulo inclui nesse versículo assim: nós, os que ficarmos vivos. Paulo se incluindo aqui no versículo 15 do capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Paulo, aquele homem cheio de fé, aquele que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ele falou diretamente com Jesus, ele, Jesus Cristo. No 17 ele torna a dizer de novo: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus amados, isso é muito importante. Isso aqui fala do arrebatamento. Nós que pregamos essa palavra do arrebatamento,
é muito importante e gratificante, porque nem todos estarão vivos, mas Paulo dá uma exortação, um conforto para quem dorme, porque dormir é uma palavra quer dizer, mais branda, mais franca, mas está falando aqui de morte, né? Os que morreram, você vê que quem morreu com Jesus primeiro tem o privilégio de subir ao encontro de Jesus nos ares. Paulo aqui incluindo nós, na época que ele vivia ainda, estava vivo, e hoje passa para nós essa mensagem. Se caso acontecer agora o arrebatamento, ou amanhã, nós que estaremos vivos, em seguida seremos subidos também a encontrar Jesus nos ares. Então Paulo está nesse conforto aqui, né? E aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses ainda tem uma palavra também. Capítulo 5, no verso 9, que diz assim, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra ira aqui, isso aqui está falando da tribulação. Paulo nos confortando, exortando e dando mais uma esperança para aquele povo naquela época, de que Deus não nos destinou nós para... Porque Deus não nos destinou para a ira. Tá vendo? Então quer dizer que nós aqui, nós crentes, pré-tribulacionistas, eu creio que Jesus veio buscar o seu povo antes da tribulação, para a honra e glória de nosso Jesus Cristo. Eu creio nessa palavra, eu tenho fé. Porque tem mais uns estudos para frente que fala que Deus, quando ele ia fazer juízo coletivo, ele tirava o justo primeiro. Nós tem exemplo, nós tem Sodoma, Ló foi tirado. Nós temos Noé, Deus separou ele na arca para depois fazer juízo. Então, se naquela época de Deus já acontecia, agora imagina, Jesus criou essa ilha do arrebatamento. Porque lá em João, capítulo 14, nos versículos 1, 2 e 3, o próprio Jesus, ele mesmo prometendo que vinha buscar os seus, para ele mesmo. Que palavra mais pura, mais linda. O próprio Jesus falando que vinha buscar. Então, meu irmão, isso é um conforto. Esperar com paciência no Senhor. Porque o mundo hoje em dia não está fácil. Está difícil, meus amados. Entendeu? E nós vamos ler um texto mais para frente. Porque mostra aqui, eu mostrei aqui um pouco aqui da vinda de Jesus, né? Para o arrebatamento. Mas eu vou mostrar um pouco aqui também. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo de 1 a 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 1 a 11. Que diz assim, ó, Paulo aqui de novo falando. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Vendo aqui Paulo falando para os Tessalonicenses, né? Porque com certeza, já que Paulo está falando, exortando os irmãos, com certeza Paulo pregava para os irmãos de que o dia do Senhor não estava perto. Mas Paulo viajava muito, saía daquela igreja, aí chegava outros
botando na cabeça dos irmãos de Tessalônica de que já estavam vivendo o dia do Senhor, que é o mesmo significado ira. É um período, tá entendendo? E o Paulo está exortando os irmãos. Diz aqui mais: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Está entendendo aí, Paulo? Lembrando deles mais uma vez. Tá vendo, irmão? Ele está falando aqui. Vocês não estão vendo o que eu dizia para vocês? E que estas coisas, o anticristo só vai se manifestar depois que a igreja subir. Porque aqui, quem detém aqui é a igreja. Aí tem uns estudos mais para frente que falam sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados, quer dizer que ele não vai subir. Ele vai ficar porque na tribulação vai ter convenção. Convenção de almas. E aqui nós sabemos desde o início que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele não vai subir junto com a igreja. Ele vai ficar na terra para convencer o homem. Aí mostra mais para frente, tem uns estudos. Lá em Apocalipse mostra 144 mil convertidos na tribulação. Depois vai mostrar também as duas testemunhas pregando. Anjo vai pregar nessa época. Deus nunca pregou por através de anjo, mas nessa época vai ser pregado. Anjo vai pregar também. 144 mil selado. As duas testemunhas em Jerusalém. Anjo vai pregar também. Tribulação. Período da tribulação. Vai se converter muita gente. Eu. Então nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós temos que ficar firme. Porque não está longe. Jesus está às portas. Está próximo. Jesus está perto de buscar o seu povo. Aqui eu li na Bíblia. Se nós, meus irmãos, depois a gente vai ler para frente Apocalipse, você vê o cerco se fechando. Está se cumprindo as profecias. Mais profecias está se cumprindo para o final, fim dos tempos. Uma coisa que eu digo aqui, nós crentes, salvo em Cristo, não vamos passar por a tribulação. Amém, meus amados? Então são essas minhas palavras agora mais nessa tarde. E creio que Deus tem falado ao nosso coração. E que essa mensagem, essa palavra alcance mais pessoas nesse mundo. Para que eu possa também vir ouvir a palavra do Senhor e aceitar como seu único suficiente Salvador da sua vida. Amém?